A Netflix se tornou alvo de uma grande polêmica desde o anúncio do lançamento do filme Lindinhas, ou em inglês Cuties, na plataforma. Quando o pôster do filme e a sinopse foram divulgadas ao público em agosto, a repercussão foi muito negativa, porque tanto a imagem quanto a descrição da narrativa foram acusadas de sexualização e erotização infantil. Depois desse episódio, a Netflix dos Estados Unidos se desculpou, alterou tanto o pôster quanto a descrição do filme e alegou que aquele marketing não representava a ideia original da diretora, que é uma mulher franco-senegalesa, e também que não fazia jus, a crítica, na verdade, que esse filme quer passar. Teve uma petição para que esse filme não fosse lançado na plataforma, com mais de 300 mil assinaturas, mas a Netflix, como costuma fazer, seguiu em frente e o filme chegou à plataforma agora, na última semana. Com o lançamento do filme, o resultado não foi mais animador nas redes sociais, inclusive a hashtag Cancele a Netflix chegou entre os assuntos mais comentados mundialmente, porque diversos cortes de cenas desse filme foram compartilhados na rede social e realmente as pessoas estavam convencidas da sexualização, da erotização infantil envolvida naquela trama. Então esse vídeo vai ser a minha análise, o meu entendimento a partir do que eu assisti no filme, do que eu pesquisei, e eu vou citar aqui tanto os pontos acertados, mas também o grande problema de Cuties. Mesmo quando as polêmicas tomaram conta das redes sociais, houve uma parte significativa de pessoas que defendeu a produção, que preferia assistir primeiro, antes de criar uma ideia equivocada sobre o filme, e também foi muito citada não apenas a recepção positiva da crítica internacional, mas a própria diretora, que inspirou-se muito na própria infância e fez um trabalho sério de estudo antes de iniciar as gravações. Para explicar um pouco a história do filme, ele acompanha Amy, uma criança de 11 anos de idade, vem de uma família muçulmana, então muito conservadora, ela tem uma mãe bastante submissa, e ela se muda para uma nova casa lá na França, onde elas moram, e ela começa a ter contato com colegas de escola que são também da mesma faixa etária, mas que tem um grupo de dança. E esse grupo de dança é bastante popular, elas vão participar de um concurso. E ela começa a admirar bastante aquelas meninas, não só porque ela fica intrigada com o modo de se vestir, de se portar, que é dito como algo pecaminoso nas reuniões femininas da religião da família dela, mas também pela rebeldia, daquelas adolescentes. Como é de se esperar, o grupo de dança é completamente sexualizado. Nesse ponto, eu acredito que o filme aborda uma problemática real, urgente, houve bastante hipocrisia das pessoas que estavam demonizando a Netflix pela distribuição do filme, porque falavam como se o mundo inteiro visse crianças de 11 anos de idade como pequenos anjos inocentes, especialmente quando se trata de meninas, e só a Netflix, e só essa diretora pervertida que colocou meninas de 11 anos desse jeito. Na verdade, isso é um fenômeno facilmente observado. Quando a gente pensa aqui no Brasil, a gente tem a MC Melody, nós temos a Mel Maia e tantas outras crianças erotizadas que, apesar de ter um recorte cultural muito específico, de uma jovem negra, imigrante, muçulmana, o filme consegue conversar com uma realidade que nós vemos em diversas culturas do mundo e que é muito urgente ser debatida. Antes de partir para a crítica, eu acho importante citar isso, que a diretora, ela tá com o coração no lugar certo e a postura dela, a crítica que ela desejava passar é muito pertinente de fato. Então, our girls see that the more a woman is overly sexualized on social media, the more she is successful. And the children just imitate what they see, trying to achieve the same result without understanding the meaning. And yeah, it's dangerous. But my question isn't the objectification of women's body that we often see in our Western culture not another kind of oppression?
believes she can find her freedom through that group of dancers and their hypersexualization. But is that really true freedom, especially when you are a kid? Of course not. Então, existem muitos acertos do filme, como, por exemplo, demonstrar como a cultura impacta as crianças, né? Tem tudo a ver com o meu TCC, que era justamente essa observação da indústria cultural afetando, transformando e erotizando a infância. A Amy, a protagonista, ela começa a aprender gestos sexuais assistindo clipes. Que, na verdade, quando a gente liga, né, o YouTube, a televisão, vai assistir os clipes de pop, seja a Luísa Sonza no Brasil, seja Cardi B, a gente vai ver que os clipes são extremamente eróticos, né? Já entram no campo do soft porn. Mas isso é uma dominante na nossa cultura e é inegável que isso chega até as crianças. Outra coisa que eu achei acertada no filme é mostrar que, apesar das curiosidades naturais da pré-adolescência, da adolescência sobre sexualidade, descobrimento, que é uma coisa natural para meninos e meninas, existe uma problemática na questão da educação sexual. Então nós vivemos numa realidade em que as crianças são expostas ao sexo, e não qualquer sexo, mas o sexo na mentalidade pornográfica, patriarcal, mas ao mesmo tempo não tem acesso às ferramentas de educação sexual. Em uma das cenas, uma das meninas tá no parque, ela encontra um preservativo usado, mas ela não sabia o que era aquilo, então ela usa como se fosse uma bexiga. Como a própria diretora fala, né, na entrevista que ela fez pra Netflix sobre o filme, existe esse problema da feminilidade, né? Parece que a feminilidade, ela nos é apresentada e ofertada em extremos, e tanto no extremo conservador de submissão, quanto no extremo liberal de sexualização, não existe a real liberdade. São tipos diferentes de escravidão, mas ambos danosos, principalmente para as crianças. Então, eu achei tudo isso bem colocado no filme. Mas eu acredito que o grande problema do filme seja a necessidade de esfregar na nossa cara, com riqueza de detalhes, no mínimo constrangedora, a sexualização dessas meninas. Então, existem sim cenas que sexualizam essas crianças. Elas ainda são crianças, elas são menores de idade, e eu acredito que o filme expõe essas meninas de maneira irresponsável e completamente desnecessária pro roteiro. Não é porque a intenção era fazer uma crítica que essa responsabilidade pode passar em branco e eu vou aplaudir. Não. Porque quando se trata de crianças e corpos de crianças que serão expostos a um público geral, não necessariamente politizado, nós não podemos correr riscos, né? Acho que a infância não pode estar nesse campo de experimentação e provocação com o público. É incômodo de assistir, é desnecessário, é repetitivo. A cena do polêmico pôster dura 3 minutos, é uma riqueza de detalhes desnecessária. São roupas curtas, apertadas, movimentos extremamente sexualizados, caras e bocas. Nós sabemos, sim, realmente, as meninas aprendem e reproduzem com perfeição esses comportamentos, mas eu não vejo a necessidade de explorar mais meninas, né? Expor mais meninas, no caso as atrizes, para fazer essa crítica. Muitos momentos importantes de crítica foram subdesenvolvidos, inclusive a cena final, que é a cena que você fala, ah, é verdade, no coração dela, a diretora queria fazer uma crítica. Mas tudo isso perde força, tudo isso perde razão diante dessas cenas que erotizam as crianças, que seriam facilmente contornadas. Era só fazer essas cenas mais curtas e usar enquadramentos diferentes, mas eu não acredito que seja uma produção interessante, porque tentando fazer uma crítica à sexualização de crianças, sexualizou crianças. Eu tenho certeza que não era a intenção da diretora, né? A intenção dela era retratar uma realidade que ela viveu, que ela presenciou e que todos nós podemos observar se tivermos a sensibilidade para tal. Mas pensando que esse filme será distribuído, né, para pessoas
do público geral. E para pessoas que não necessariamente compreendem dessas questões, eu acho que essas críticas ficam soltas demais para serem perceptíveis e valiosas para um debate, né?